Vamos agora então ver o vídeo do Emílio do Blablalogia sobre o desvio de material biológico da Unicamp, que foi uma notícia que rodou essa semana, que eu não entendi bem, não busquei tantas informações e muitas notícias sobre isso e fiquei com, será que vai rolar uma guerra biológica agora? Não sei. Mas que é um tema interessante e ele é um homem que fez biologia, tá no meio acadêmico e tudo mais, e talvez saiba muito melhor informar a gente sobre isso do que eu nesse momento. Então vamos, eu e você, descobrir agora sobre esse caso da Unicamp de teoricamente um roubo de material, né, biológico, e entender o que aconteceu, quais são as tretas, né, os meandros disso. Então vamos lá, vamos de react. Se vocês estão acompanhando, mas saiu essa reportagem aqui, ó, sobre o furto de vírus na Unicamp. O vírus H1N1 estava em amostras levadas de laboratório, tá? Então o material biológico foi levado sem permissão do Instituto de Biologia para a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade. Uma pesquisadora foi presa. A PF diz que não houve contaminação externa. Então, só situando quem está assistindo, no dia... Deixa eu colocar aqui as datas, deixa eu pegar as datas. No dia 13 de fevereiro, os vírus de um laboratório extremamente controlado da Unicamp sumiram. Então, dia 13 de fevereiro desse ano, nota-se que sumiram 2 amostras de vírus H1... Quase um mês atrás... Engraçado a gente tá sabendo disso agora. H3N4, se eu não me engano. O laboratório notificou a Polícia Federal por isso. E aí aqui é importante a gente entender assim, como assim o laboratório notificou? O laboratório que sumiu esse vírus é um laboratório de classe de risco 3 e ele é um laboratório que ele tem permissão dos poucos laboratórios desse no Brasil e ele tem permissão para manipular e para lidar com vírus de alta capacidade de contaminação. Então nesse vírus que vai nesse laboratório que pode manipular antrax, é nesse laboratório que pode manipular HIV, é nesse laboratório que pode manipular H1N1 e Covid e outros vírus. O próximo laboratório, que é o nível máximo, que é o 4, que vai ser o primeiro do Brasil, também está sendo construído em Campinas. E uma coisa que é importante a gente entender é que, por causa dos... Para quem não sabe, Campinas, apesar da USP ser maior universidade da América Latina, Campinas é um polo científico muito importante. Eu sei que de lá saíram, salvo engano, o César Lattes saiu de lá, e ele foi um físico muito importante e poderia ganhar o Nobel, porque eu acho que, salvo engano, ele que descobriu o quarks, que são as partezinhas dos átomos, né? A Unicamp é um polo muito importante cientificamente falando, de pesquisa e tudo mais. Pesquisa de exatas também é muito forte. É de uma relevância e faz muito sentido, sei lá, né? É um grande polo tecnológico nosso. Tem empresas que estão lá também. Em Minas Gerais também tem um polo muito grande. Tem outras cidades que são bem relevantes. Mas o Unicamp é pica, tá? Pica. Protocolos que existem nesse tipo de laboratório, inclusive para impedir roubo, para impedir problemas de biossegurança, existe uma série de protocolos a serem seguidos para movimentar as coisas, de verificação para ver se os vírus estão lá ou não. Então, assim que essa amostra sumiu, a gente já teve a notificação disso, tá? Então, o que está acontecendo é que a pesquisadora que está sendo acusada é uma pesquisadora do departamento do lado. Então, é uma pesquisadora do departamento de alimentos, de engenharia de alimentos lá da Unicamp mesmo, e essa pesquisadora é casada com um cara que também é pesquisador lá na Unicamp, tá? E aí tem toda essa história de que foi ela que roubou, que ela não roubou, o que ele participou, o que ele não participou, por que roubou e assim por diante. Então vamos falar sobre estrutura da Unicamp antes de falar sobre roubo. Então, quando a gente viu, essa notícia tem alguns dias, quando a gente viu que esse roubo aconteceu, a gente imaginou que esse material teria saído da Unicamp. E aí isso seria um problema um pouco mais sério. Não tô falando que é um problema mais sério, e eu não tô passando pano para a pesquisadora, tá? Em nenhum momento eu vou fazer ou fiz isso. Então eu tô falando que é um caso muito sério, principalmente por envolver vírus extremamente contaminantes. Mas, falando em estrutura da Unicamp, o IB é do lado do Departamento de Engenharia de Alimentos. É literalmente do lado. Tanto que quando a gente estava no IB, às vezes a gente ia na Engenharia de Alimentos porque tinha uma cantina que vendia cookie lá, que era muito gostoso. É literalmente... Então, acho que aqui o ponto é que, apesar de ter acontecido algo muito grave,
aqueles vírus não saíram de um raio muito grande da localização que eles estavam, né? Como ele falou, é literalmente do lado. Então, se você for da USP, talvez seja uma distância da economia para RI, ou etc, sabe? Então, que a USP também é um campus com vários institutos, cada um tem suas matérias e tudo mais. Se você nunca foi na USP ou na Unicamp, vá, inclusive para conhecer o campus. São universidades públicas, então todas as pessoas deveriam ter o direito de conhecer, etc. E dar uma olhada para ver como que é essa organização. E acho que essa é toda a magia da universidade, né? Mas acho que é esse ponto, né? É ruim, é preocupante porque esse roubo aconteceu, mas não é tão preocupante porque ele não saiu de um perímetro tão grande. Então, os riscos diminuem aí, né? Teoricamente. 2 minutos de caminhada. Só para vocês terem uma ideia, um laboratório fica a 350 metros do outro laboratório, tá? Então é um laboratório muito perto do outro laboratório. É muito uma coisa do ladinho do outro. E o que a defesa da pesquisadora está indicando e está dizendo é que ela levou uma coisa de um laboratório do outro para outro porque ela não tem estrutura de pesquisa para fazer o trabalho dela, porque ela também trabalha com virologia, tá? Então, o que é bom pra caramba, a comida de lá é boa. Então, o que eu tô querendo dizer com essa história? Quando a gente... Nossa... O cookie da física era legal também, viu? Era bem bacana. De novo, não tô passando pano pra ela. Um laboratório desse não pode ter as coisas tiradas de lá. Ponto. Não existe esse mundo em que ela tira uma amostra de um vírus de um laboratório hiper seguro e leva pra outro. Isso... E não tem nenhuma desculpa pra fazer isso, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. Diz muito sobre o trabalho dela e o cuidado que a gente precisa ter para manipular essas coisas. Não deveria sair de um laboratório C3 esse tipo de material em hipótese nenhuma. Mas isso tá me cheirando muito mais uma divergência interna da Unicamp. De quem pode usar o quê? De que pesquisa pode ser feita em qual laboratório? De que, isso é meu, isso é seu, é minha pesquisa, é o meu trabalho, eu vou tirar daqui e vou levar para lá. Porque diz que me disse do que qualquer outra coisa. A impressão que eu tenho é que houve esse roubo, esse material não poderia ter saído, mas ele é muito mais uma questão de política interna da Unicamp e dela tentar resolver esse problema que ela estava tendo. Não sei, de novo eu estou especulando, do que um bioterrorismo ou de ela roubar uma amostra no sentido de sei lá. Então, eu acho que E eu acho que essa teoria do Emílio faz sentido, porque foi tipo... O quê? Dia 13 foi notificado o roubo, e foi agora, não sei, um pouco mais de um mês, né, que teve esse roubo. Se fosse um terrorismo ou algo, uma pirataria de material, provavelmente esses produtos não estariam mais aqui, a não ser que tenha uma história por trás, deles não terem conseguido, sei lá, levar para alfândega, alguma coisa nesse sentido, que daí faria com que essa teoria de ser um terrorismo, ou às vezes um roubo para levar para outros países ou para fazer alguma outra coisa, daí aí precisaria de uma investigação, de uma história por trás para entender por que ficou tanto tempo no lugar do lado. Sabe? Então acho que é por isso que o Emílio tá falando disso. Porque não faz sentido isso ser um roubo, algo nesse sentido, um terrorismo, algo assim, sendo que ficou ficou a 2 minutos do lugar que ela tirou. E faz muito mais sentido ser um rolê acadêmico, essas picuinhas de meu trabalho, essas picuinhas, burocracia acadêmica, que às vezes rola muito. O ambiente acadêmico, muitas vezes, ele tem, principalmente... Quando a gente fala de ciências exatas, biológicas, né, que vão ter um objeto ali para ser estudado, principalmente biológicas, na real, que tem um objeto ali para ser estudado, às vezes é um vírus, às vezes é uma bactéria, às vezes é um laboratório, às vezes é um maquinário que você precisa usar, e daí tem muito rolê de tipo... Tem fila para usar, tem lista para usar, tem uma questão logística que você precisa ter acesso ao laboratório para ir lá e ver, daí talvez... Por essa questão burocrática, ela tem achado que seria razoável pegar o material de estudo que ela estava usando, levar para um outro lugar que não tem a mesma proteção desse laboratório, porque para ela seria mais prático e seria melhor, menos burocrático, tá só ali com ela, que é o objeto de estudo dela, e não com ela e com outros potenciais pesquisadores que poderiam estar usando o mesmo material.
E que daí poderiam ter uma burocracia que atrapalharia mais a pesquisa dela, algo nesse sentido. Eu acho que é por esse caminho que o Emílio tá levando. E que faz muito sentido também. É criminoso de qualquer jeito. Mas se fosse algo extremamente maquiavélico, provavelmente não estaria a 2 minutos de distância do lugar original. O que me preocupa também é como que a mídia pode influenciar em algo nesse sentido. Porque as pessoas vão ler o título da matéria, daí vai ter gente teorizando que já tá sendo começado o apocalipse e que o Brasil vai ter uma guerra biológica que vai atacar todo mundo e que... Isso é o que mais me preocupa. Porque se for pro lado que o Emílio tá fazendo, é algo errado, deve ser punido, principalmente pela universidade e tudo mais, provavelmente pela polícia também. Não é tão grave, é preocupante, mas é um rolê mais burocrático de políticas da faculdade, etc, etc. Mas a forma que a população comum vai ver isso e que a mídia vai divulgar pode gerar um caos e talvez até mais ataques à educação brasileira, né? Porque tudo que é de universidade pública, as pessoas arranjam um jeito de atacar e falar que tem privatizado. Mas vamos continuar. Vamos continuar. E essa visão de como a universidade funciona é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, tá? De que a gente não teve um caso de uma pessoa... É diferente da história daquela pessoa que desviou o dinheiro das pesquisas da FAPESP, que roubou o dinheiro. Ela roubou para benefício próprio, no sentido de, eu vou viver uma vida com esse dinheiro, eu vou viajar com esse dinheiro, eu vou comprar coisas com esse dinheiro. Nesse caso, eu acho que foi... E como um laboratório é do lado do outro, foi aquele negócio, não, vou pegar a minha amostra aqui e vou levar para outro laboratório. Porque nesse laboratório aqui eu não tô conseguindo trabalhar. Só que por ser um laboratório... E, gente, isso acontece todo dia na Unicamp, tá? E tem gente da Unicamp aqui no chat que sabe que isso é verdade. Isso acontece todo dia, isso é a rotina da Unicamp. Só que a diferença desse caso é que a gente tá falando de vírus, e a gente tá falando de um produto extremamente controlado, de algo que é extremamente controlado. Então, a hora que isso acontece nesse laboratório C3, por protocolo eles têm que denunciar que sumiu. Por protocolo vai chamar a Polícia Federal. A Polícia Federal vai investigar, vai conversar com as pessoas, vão desconfiar de quem é, vão interditar o laboratório, que é o laboratório do prédio do lado, vão achar as amostras e ela vai ser acusada de roubo porque aquele material sumiu, tá? Então... Em nenhum momento eu tô passando pano para a pesquisadora, em nenhum momento eu tô dizendo que a postura da polícia é errada. O laboratório exige esse protocolo para existir. Porque... E assim como qualquer... Você já trabalhou no meio corporativo, existem também esses protocolos de segurança, mesmo segurança digital, etc. Isso métodos de segurança que precisam existir para que tudo funcione. E tudo tem uma escalabilidade, tem crise de segurança nível 1, 2, 3, 4, 5. Isso para qualquer setor. Tem na LGPD também, tem um monte de outros ambientes que também vão ter regras nesse sentido. Acho que é isso que o Emílio está falando um pouquinho nessa questão dos protocolos de segurança desse ambiente para que ele funcione, para que ele exista. E que vai ser comum em vários outros ambientes também. Se surgir uma amostra de lá e a gente não chamar a polícia, são amostras extremamente perigosas. Então, sumiu qualquer coisa, tem que chamar a polícia tem que investigar e tem que achar onde tá. Para onde foi? Onde está essas coisas? Então, a hora que a gente vê isso acontecendo, e aqui, de novo, aconteceu o roubo, provavelmente ela e o marido estão envolvidos, provavelmente eles vão sofrer as consequências dos atos deles. A grande dúvida que eu coloco, a grande pergunta que eu coloco é o que motivou isso. E aí é que a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz acusações do tipo, não, ela está tentando roubar material biológico para patati patatá, ou ela está tentando cometer mais crimes além do que ela já cometeu. Então, qual que é a motivação por trás disso? A motivação é que é justamente o que eu falei, tipo, a teoria do Emílio faz muito sentido, mas precisa ter uma investigação
para entender exatamente o que aconteceu. E daí a gente entende se é só um problema político, se é um problema mais grave. Ela é uma motivação, ela tá pensando nela, no que ela vai fazer e nos ganhos muito pessoais que ela vai ter. Ela tá tentando fazer a pesquisa dela e não tá conseguindo. Qual que é o que gerou essa motivação? A Bárbara falando, saudade da padaria da Féia, que não existe mais. Então, Bárbara, era lá na padaria da Féia que eu ia, era bom pra cacete, nem sabia que não existia mais. Então, Padaria da Féia. Que a única coisa que eu lembro da Féia era o Sweden, que não é uma padaria. Mas era gostoso, caro. E a gente tem que discutir é sempre motivação. E, de novo, nada do que a polícia fez ou nada do que os protocolos exigiam foi quebrado. Agora, por que a defesa dela está alegando que ela não tem estrutura para fazer o trabalho dela? O que está acontecendo nesse laboratório? Qual a disputa política que está acontecendo ali dentro? Essa disputa faz sentido ou não? Ou, supostamente, Rebequinha, supunhetamos. ainda bem que vocês lembraram. Supostamente, tá tendo uma disputa interna lá, Rebequinha. Não que isso aconteça na Unicamp, hein? Não que isso aconteça na USP, hein? Não que isso aconteça nos lugares, tá? Nada disso. Não tô dizendo isso. Supostamente existe um dono desse laboratório, que é o pesquisador que supostamente conseguiu dinheiro para esse laboratório. E aí, supostamente, esse cara tá falando que ninguém pode entrar lá se ele não deixar. E supostamente ele age como se ele fosse o reizinho da porra toda. E supostamente projetos param porque ele acha que não devem acontecer. E supostamente isso é feito de maneira violenta, não só física, mas mental. O Márcio falando, imagina, a Unicamp é uma harmonia só. Então, supostamente, isso poderia explicar o que aconteceu ali dentro? Supostamente, o ambiente deveria ser melhor e a ciência deveria ser mais valorizada do que simplesmente egos das pessoas. Eu acho que é muito supositório, Rafa, como você disse. Temos que tomar cuidado quando a gente está acusando as pessoas. Sim. Mais uma vez, se ela tirou as coisas de lá de dentro, existe uma punição cabível para isso. Só não vamos escalonar Sim. para crime biológico, Exato. Para contaminação de não sei o que. Guerra biológica, etc. E, cara, esse negócio do ego que ele falou é um absurdo. Eu, quando eu tava na faculdade, eu fiz USP, né? Eu fiz Relações Internacionais na USP. E nunca me quis ir tanto pro meio acadêmico e tudo mais, porque eu acho que não é minha praia mesmo. Não tinha um tema que me chamasse tanta atenção pra explorar e tudo mais, tá tudo bem. Mas teve um outro fator que eu acho que foi crucial pra eu nem pensar em seguir para um doutorado, alguma pesquisa nesse sentido, que é esse rolê do ego. E, cara, ego na faculdade, no meio acadêmico, é absurdo. É um rouba ideia do outro, um critica a teoria do outro, um joga pra lá, joga pra cá. Isso tem tanto na qualquer matéria, qualquer humanas, exatas, biológicas, em todo canto. Em todo canto. E esse é um negócio que, cara, imagina o quanto deve ser estressante você ali lutando por uma bolsa FAPESP, etc, tentando fazer seu rolê dar certo, e chega lá, do nada alguém roubou sua ideia. Ou do nada alguém tá atrasando o seu corre num laboratório X, ou você não tá tendo permissão para acessar a informação Y, sei lá, você precisa no museu acessar um acervo de um museu, você não consegue. E, cara, quando isso é por joguinho político, é por interesse, é por ego de alguém, deve ser desesperador. Eu já vi colegas passando por isso e reclamando, tipo, em rede social, etc. Deve ser um rolê foda. Foda, tá? Foda. Vamos seguir. Supostamente. Não tô dizendo que esse é o caso, mas que acontece. Não digo que acredito em las brujas, pero que existem. Pra estar roubando, para vender, para não sei o que lá, porque aparentemente não foi isso que aconteceu. E supostamente a gente conhece o dono, supostamente existem prédios lá na Unicamp que são pequenos reinadinhos, em que se você não agradar o dono do prédio, você vai ser levado ao ostracismo daquela área. Supostamente, nesses lugares, se você for assediado pelo seu orientador e pedir para trocar de orientador, você não consegue outro orientador simplesmente porque eles não querem magoar o ego do seu orientador e sua carreira acaba. Mas isso é outra história. É o crime sabor
Sinto que tem muitas questões no Unicamp, pelo visto, hein? Tabor, politicagem. O Alfredo falou, eu demitiria ela. É uma coisa que pode acontecer mesmo, Alfredo. Sim, mas sim. A minha questão não é isso. Eu não tirei a culpabilidade dela em nenhum momento. A questão é por que ela teve que fazer isso. Acho que tem camadas nessa discussão que ampliam a discussão. Que se ela tirou o vírus lá de dentro, ela tá errada. Isso é claro. Se o marido dela ajudou, ele tá errado também. Existem punições cabíveis? Devem existir. O que vão fazer com ela? Não sei, mas tem que respirar também. Era isso que eu tinha pra dizer hoje. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de clicar no link da Insider. Boa. Vai lá, clica no link, se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui. Comenta aqui se você gostou desse react. Se você gostou do tema, eu achei muito bom ver alguém que já esteve dentro da Unicamp falar sobre esse caso. Eu acho que deu uma perspectiva totalmente diferente do que as manchetes estavam trazendo. Espero que possa ter te ajudado a elucidar sua relação sobre esse caso também. Forte abraço, comenta nesse vídeo se você gostou ou não, curte, se inscreve para fortalecer o corre. E eu acho que eu te vejo na próxima. Vê o próximo vídeo que vai aparecer na tela aí. Mas por enquanto eu vou te dar tchau. Posso dar tchau? Então é isso. Tchau.